Então, pessoal, todos bem? Vamos para mais uma decisão importante do STJ, pensando nos teus concursos de procuradoria. Essa decisão de hoje foi veiculada no informativo 810 e ela tem muito cara de prova. Preste atenção porque aqui nós vamos analisar direito processual civil, processo coletivo, ação civil pública, portanto, e direito tributário, que são temas sempre muito caros nas provas de procuradoria. E o mais importante dessa decisão que nós vamos analisar no vídeo de hoje diz respeito exatamente à veiculação de uma defesa da Fazenda. Nós vamos analisar que, por meio dessa decisão, existe um argumento importante para que você defenda a Fazenda nos concursos de procuradoria, mediante, por exemplo, uma ação civil pública do Ministério Público. Presta atenção, porque, como disse, isso tem muito jeito de cobrança de prova nos concursos da advocacia pública, especialmente provas subjetivas e também provas orais, embora isso também possa cair na prova objetiva. Estou me referindo ao que decidiu o STJ no agravo interno no recurso especial 1.641.326. Antes da gente efetivamente analisar o que decidiu o STJ, eu preciso contextualizar, fazer uma contextualização normativa dos problemas que envolvem essa decisão. Você sabe, sei que sabe, que em 1985, a Lei 7.347 trouxe para o sistema processual brasileiro exatamente os elementos normativos que nós precisávamos para ter uma defesa eficaz dos direitos coletivos lato sensu. E quando me refiro a direitos coletivos lato sensu, me refiro a direitos individuais homogêneos, a direitos coletivos estrito sensu e a direitos difusos. A Lei 7347 é um marco revolucionário no processo coletivo brasileiro. Então, essa lei é muito importante para quem estuda processo coletivo, e processo coletivo é muito importante para quem estuda para os concursos da advocacia pública. A importância dessa lei aqui é indiscutível. Em 2001, nós tivemos uma alteração legislativa na Lei da Ação Civil Pública que causou, na época, e causa até hoje, muita discussão. Em 2001, por meio de uma medida provisória, o artigo 1º ele passou a ter um parágrafo único que diz assim, ó: não será cabível ação civil pública, presta atenção aqui, não será cabível ação civil pública para veicular pretensões que envolvam tributos, contribuições previdenciárias, fundo de garantia de tempo de serviço e a última parte do parágrafo único. Para o nosso estudo não nos interessa tanto. O que nos interessa de fato é saber o seguinte: o parágrafo único, que nesse caso foi acrescentado por uma medida provisória em 2021, diz assim: não será cabível ação civil pública para veicular pretensões que envolvam tributos. E aí, esse dispositivo ele causou muita discussão e, como disse, causa até hoje, porque fica parecendo que o objetivo do legislador aqui é proteger a fazenda, proteger o Estado, proteger, nesse caso, a União, Estado, município, ou seja, proteger os entes federativos que, nesse caso, são responsáveis pelas espécies tributárias. Porque se eu não posso discutir tributo por meio da ação civil pública, então todo o processo coletivo, todas as armas processuais e toda a pretensão coletiva que é protegida por meio de mecanismos especiais, como, por exemplo, a Lei da Ação Civil Pública, não pode ser utilizado, ou seja, esses mecanismos não podem ser utilizados para a defesa dos contribuintes em relação às pretensões tributárias coletivas. Então, é isso que diz o parágrafo único do artigo 1º nessa alteração legislativa em 2001. Então, como digo aqui, ó, a ACP não é o meio processual adequado para discutir tributos, ainda que estejamos a falar de direitos coletivos propriamente. Então, ainda que a discussão seja efetivamente de um direito coletivo, ou, nesse caso, um direito coletivo estrito sensu, ou um direito coletivo difuso, ou um direito coletivo individual homogêneo, não importa efetivamente se nós podemos ou não classificar as pretensões tributárias como pretensões coletivas, o parágrafo único afasta o cabimento da ação civil pública para essa discussão. Então, isso é importante. Agora, perceba, a lei diz que a ACP não é cabível. Anota isso, porque isso é importante, existe uma pegadinha aqui importante para a sua próxima prova. O Supremo já assentou, em 2014, a constitucionalidade dessa mudança no tema 645, dizendo assim, presta atenção aqui: o Ministério Público não possui legitimidade ativa ad causam para, em ação civil pública, deduzir em juízo pretensão de natureza tributária em defesa dos contribuintes que vise questionar a constitucionalidade / legalidade de tributo.
Atenção que o Supremo, ele, de certa forma, chancela o que está previsto no parágrafo único do artigo 1º da Lei da Ação Civil Pública, mas lá no parágrafo único nós estamos falando em não cabimento da ACP. E o tema 645 do Supremo Tribunal Federal fala em ausência de legitimidade do Ministério Público. Você precisa ficar muito ligado, muito ligada nessa especificidade, porque aqui de fato nós temos uma pegadinha. A lei fala não ser cabível à ACP, portanto, o instrumento processual não é cabível. O tema 645 do Supremo Tribunal Federal fala em ausência de legitimidade do Ministério Público para usar a ACP no desenvolvimento em juízo de pretensões de natureza tributária. Nesse caso, parece que o tema 645 está dizendo que o MP não tem legitimidade, mas alguém poderia ter. Não é bem assim. Ou seja, o tema 645 deve ser interpretado que o Ministério Público não possui legitimidade para a ACP que vise deduzir em juízo pretensão jurídica tributária em defesa de contribuintes, ou seja, nesse caso, a ação civil pública com essa pretensão, o Ministério Público não tem legitimidade, e associar essa informação ao que diz o parágrafo único, artigo 1º da Lei da Ação Civil Pública, no sentido de que não é só uma questão de legitimidade ou não. A ACP, para pretensão jurídica coletiva tributária, não é cabível. Então, muita atenção, porque aqui nós temos uma pegadinha de fato. O Supremo diz que o MP não tem legitimidade, a lei diz que a ACP não é cabível. Mas, voltando, e depois dessa contextualização normativo-jurisprudencial, voltando para a discussão daquilo que decidiu o STJ no informativo 810, nós temos uma boa situação aqui para analisar. Então, acompanhe comigo a seguinte situação. Imagine que o Poder Judiciário Estadual de qualquer estado da federação declara a inconstitucionalidade da cobrança de um determinado tributo por meio da Corte Especial desse tribunal, ou nesse caso, desse Tribunal de Justiça. Contudo, o tributo continua sendo, na prática, cobrado. O MP ajuiza a ação civil pública com pretensão de cessar a cobrança do tributo já declarado ilegal / inconstitucional em ação anterior. O parágrafo único do artigo 1º da Lei da Ação Civil Pública obsta essa atuação. Perceba que o Ministério Público aqui, nessa ação, ele não visa discutir a legalidade / inconstitucionalidade do tributo. Não, não é disso que se trata. O Ministério Público, ele quer apenas fazer cessar na prática a cobrança do tributo, cuja ilegalidade / inconstitucionalidade já tenha sido declarada em outra ação. A pretensão não é aqui, e aí explica o Ministério Público no caso real, a pretensão aqui não é tributária propriamente, porque a pretensão tributária de ilegalidade / inconstitucionalidade do tributo já foi resolvida em outra ação. Na verdade, o que se quer aqui é cessar a cobrança do tributo ilegal / inconstitucional. Então, o parágrafo único do artigo 1º da Lei da Ação Civil Pública, que diz que não é cabível a ação civil pública para pretensões tributárias, e até mesmo o tema 645 do Supremo Tribunal Federal, que diz que o Ministério Público não tem, nesse caso, legitimidade para a ação civil pública em tema tributário, visando questionar a constitucionalidade / legalidade de tributo, se aplicam aqui. O tema diz que o Ministério Público não tem legitimidade para a ACP que vise questionar a constitucionalidade / legalidade do tributo. Essa discussão aqui, o Ministério Público não está questionando isso. O Ministério Público diz assim, ó, a ilegalidade / inconstitucionalidade do tributo já está definida. Eu estou aqui nessa ACP pedindo para cessar a cobrança do tributo já declarado ilegal / inconstitucional em ação anterior. Veja que é uma situação muito, muito interessante, que precisa ser analisada pelo STJ. Eu digo apenas a título de resumo o seguinte aqui, ó. A pretensão do MP não é a ilegalidade e inconstitucionalidade do tributo, mas cessar a sua cobrança, que para todos os efeitos é ilegal / inconstitucional, eis que decidido já em outra ação. O parágrafo único do artigo 1º da Lei da Ação Civil Pública se aplica ou não? O tema 645 do Supremo se aplica ou não? Muito bem, o STJ disse o seguinte, ó. A pretensão de fazer cessar a cobrança de tributo, mesmo que já declarado inconstitucional, contém discussão de natureza tributária. Então, o STJ está entendendo que a ACP que visa cessar ou fazer cessar a cobrança de tributo ilegal / inconstitucional já decidido em ação anterior, ou seja, a pretensão de fazer cessar a cobrança é pretensão de natureza tributária, ensejando a ilegitimidade do Ministério Público para a ação. Essa é a parte do destaque do julgado que estamos estudando.
disse o STJ a título de complementação. Ainda que a pretexto de dar efetividade ao julgado que reconheceu a inconstitucionalidade do tributo, buscou-se que fosse cessada a cobrança do referido tributo, o que revela a natureza tributária da pretensão a ensejar a ilegitimidade ativa do Ministério Público para a ação. Nesse sentido, o tema 645 do Supremo Tribunal Federal, que diz: o Ministério Público não possui legitimidade ativa ad causam para, em ação civil pública, deduzir em juízo pretensão de natureza tributária em defesa dos contribuintes que vise questionar a constitucionalidade barra legalidade de tributo, isso aqui é o tema 645 do Supremo Tribunal Federal, que o STJ faz uma leitura ampliativa no sentido de, nesse caso, não pode a CP, ou seja, o Ministério Público não tem legitimidade para a CP que vise questionar constitucionalidade barra legalidade de tributo, nem fazer cessar sua cobrança, cuja constitucionalidade barra legalidade já tenha sido discutida em processo anterior. Então, nós temos aqui uma interpretação ampliativa do tema 645 do Supremo Tribunal Federal pela jurisprudência do STJ, e isso aqui é muito importante. Como disse no começo do vídeo, o mais importante nesse julgado, no que diz respeito aos concursos da Fazenda, é a defesa da Fazenda, ou seja, nos concursos de procuradoria, a defesa da Fazenda, que é o seguinte: aqui nós podemos, numa prova, deduzir a preliminar de legitimidade do Ministério Público se o objetivo for, nesse caso, na ação civil pública, discutir a cessação da cobrança de tributo declarado inconstitucional barra ilegal, ainda que em outra ação que não seja a CP. Como disse, nesse caso, decisão importantíssima para os concursos da advocacia pública. Espero ter te ajudado com mais essa. Forte abraço e até os nossos próximos encontros.